Shalom, famintos e sedentos pela presença de Deus, pela unção, pelo poder, pelas autoridades. Estou eu aqui para liberar mais um vídeo para ti. Eu quero falar sobre os generais de Deus, quero falar sobre os avivalistas. Vamos colocar vídeos aqui como este que vai te encorajar, te potencializar no Espírito, para que você entenda que Deus quer te usar. Talvez você que está me assistindo é o próximo avivalista dessa geração, ou a mulher que vai ser a grande avivalista dessa geração, o homem cheio do Espírito Santo, o grande pregador que vai incendiar nações com um avivamento. Se você crê, já diga: eu creio em nome de Jesus. E eu quero falar sobre os generais de Deus, quero falar sobre os avivalistas. E queridos, eu quero que você abra o teu coração, porque existe um novo para você, existe um novo nível, um novo de Deus, e existem coisas muito maiores. Nesse momento eu quero falar de um homem chamado Apóstolo da Fé, Smith Wigglesworth. Uau! Esse homem foi tocado por uma unção maravilhosa. E os dons que estavam sobre ele foi potencializado. E ali ele fez algo extraordinário aqui na terra para o cumprimento da obra do Senhor. Maravilhoso o que ele fez. Quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram tocadas, inúmeros, centenas, milhares de pessoas, porque esse homem, ele buscou o Senhor, ele desejou o Senhor. Aleluia! Você sabia que todas as pessoas que se convertem a Jesus, que entregam a sua vida ao Senhor, eles recebem dons, capacidades, habilidades, unção e poder, sim. Mas existem os níveis com a fé. Recebemos a medida de fé, todos nós. Mas, com o passar do tempo, a busca, a entrega, a sede e fome, a intimidade, os propósitos, os níveis vai crescendo, os níveis de fé, até chegar uma fé sobrenatural. Esse homem, Smith, ele era um homem que alcançou um nível de fé sobrenatural. Ele veio de uma família simples, um pouco, e não tinha letra, ele letrado, mas era grosso, rude. Ele era conhecido como uma pessoa que era rude na fila de oração. Ele orava para as pessoas rudemente. Ele só orava por uma vez, porque a segunda vez já era incredulidade para ele. O nível de fé desse homem era um nível de fé sobrenatural. Esse nível de fé foi tocado por ele porque um dia ele foi visitar uma igreja de um homem que estava pregando, que foi afetado por um avivamento chamado a Rua Azusa. Aleluia! De William Seymour. Foi afetado, estou falando contigo, o poder de Deus aqui muito forte. A Rua Azusa foi afetada pelo poder de Deus. E ali tinha batismo com o Espírito Santo, dons de línguas e dons de variações, vários dons. Ali tinha também curas, milagres, autoridade de Deus, o poder de Deus ali na Rua Azusa afetou um avivamento na Rua Azusa. E o homem que estava pregando veio também de lá. E ele não acreditava no batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, ele acreditava na cura divina. E ele foi lá. A sua esposa era uma mulher guerreira de oração, uma mulher pregadora, que era do clube, do exército ali, o exército da salvação. Tá bom? Então ela já estava num nível muito forte de autoridade e ele não tinha. Por quê? Porque ele era gago e era um pouco iletrado. Ela ensinou a ele, a partir das escrituras, ler. Mas ele ainda tinha uma trava dentro dele, uma limitação nele, uma incapacidade dele de não pregar. Seu casamento era perfeito com ela, mas outrora ele se chocava porque ela queria impulsionar ele a pregar, mas ele
não se achava digno ou não tinha capacidade de pregar também por conta que gaguejava. Mas nesse dia a qual ele foi nessa igreja, meio curioso, meio incrédulo um pouco por conta que não cria no batismo com o Espírito Santo, naquele dia, ele, por ser rude, ele parava a pregação. O homem pregava e ele parava para tirar suas dúvidas. Ele queria saber, ele queria entender sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas, querido, não deu outra. O poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo tocou ele. Aleluia! Ele saiu daquela reunião cheio do Espírito Santo, falando em novas línguas. Ele saiu ousadamente e quando chegou na sua casa, olhou para sua esposa e disse: domingo eu vou pregar na igreja. Ela se espantou, ela disse: meu Deus, como assim? Ele disse: eu vou pregar domingo na igreja, eu estou pronto pelo Espírito Santo, recebi um batismo na reunião que eu fui e eu quero pregar, eu estou sentindo um vigor, uma força, uma ousadia. E ali ela deixou um pouco meio desconfiada, sentou no domingo atrás da última cadeira e ele começou a pregar, uma ousadia, aleluia, o poder de Deus, uma graça, um favor, uma autoridade, pessoas sendo tocadas. No final do culto, ela corre até ele e diz: eu quero que você tenha. Outras pessoas vieram da mesma forma e pedindo aquilo que ele tinha. E ela, toda vez que via ali a ministração dele, e falava: esse não é meu esposo, esse não é o meu esposo. Fizeram algo com ele, sim, com certeza, o Espírito Santo veio sobre ele, o batismo com o Espírito Santo veio sobre ele, aleluia, o batismo com fogo veio sobre ele. E ali, queridos, algo maravilhoso aconteceu na vida de Smith Wigglesworth. E ali começou ele pregar e curar pessoas. A primeira pessoa que ele ressuscitou, ele pegou a pessoa e jogou na parede por 3 vezes. Dizia: espírito entra, espírito de vida, espírito de vida, até que aquela pessoa ressuscitou. Ele era rude, como eu falei na fila da oração. As pessoas chegavam, ele orava uma vez e está curado. A convicção dele era tão grande. A história conta-se que um médico estava com um paciente do estado terminal, com câncer, e foi na reunião, e chegando lá, o que é que aconteceu? Aconteceu que, quando chegou na vez dele, ele perguntou: o que é que está acontecendo? Qual é o problema? Ele é meio grosso. O que é que está acontecendo? O que é o problema? E ali o médico falou que ele estava com câncer em estado terminal. Ele olhou para aquele homem na maca e deu um murro no estômago dele. Um murro. Ele deu um murro tão grande que a pessoa gritou e os seus braços caíram na maca. Ou seja, ele morreu naquele momento. O médico gritou e disse: ele está morto, a família dele vai lhe processar. E ele não deu ouvido, ele continuou orando, seguindo a fila, continuando, e o médico gritava e ele continuando orando pelas pessoas. Ele não deu ouvido. E depois o médico foi lá e disse: ele está morto. Ele disse: ele está curado. Ele está curado. E ali ele começou a orar pelo povo novamente. Queridos, foi forte que quando ele olha, aquela pessoa se levanta da maca, aleluia, e começa a correr atrás dele, dizendo: eu estou curado, e ele não nem olhava nem para trás, dizia: glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. E uma mulher de cadeira de roda, e ele olhou para ela e disse: você está curada? Ela disse: será? Eu não consigo sentir isso. Ele pegou nela e chacoalhou ela e disse: você está curada, sai dessa cadeira. E ela ficou lá na cadeira. Ele pegou, empurrou ela com tudo da cadeira. Ela saiu pulando e correndo e gritando: eu fui curada. Essa era a forma. Ele batia nos cânceres, ele batia nos caroços, ele batia nas pessoas. Ele falava: eu não estou batendo na pessoa, estou batendo em Satanás, eu estou batendo na enfermidade. Era dessa forma que Smith Wigglesworth vivia no poder do Espírito Santo. Aleluia!
Ele ressuscitava inúmeras pessoas, ele curava, ele fazia coisas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo. Era um homem de uma fé sobrenatural. Ele foi ministrar, quando chega em casa, sua esposa está morta. E ele ora por ela e ressuscita a sua esposa. E quando ela ressuscita, ela fala para ele: me deixa voltar, por favor. Aleluia. Porque eu nunca vi um lugar tão lindo como aquele. Eu quero voltar. E ele se despede com ela, fica um tempo com ela ali, se despede dela e ela volta para Jesus. E ele deixa ela voltar, ser tomada por Senhor novamente, morrer. E ali, queridos, ele vai seguir ministração e vai curar em nomes de centenas de pessoas. Aleluia. Smith Wigglesworth, um homem cheio do poder, da fé, da autorização dos céus. Eu quero te encorajar que isso é possível também nos dias de hoje. Homens que desejam ser canal de cura, de instrumento de cura, de milagres, de tudo que o céu oferece para as pessoas serem curadas, libertadas, salvas aqui na terra. Esses vídeos e esse vídeo que eu quero passar para ti, para te encorajar, que existe ainda muitas e muitas liberações de Deus para a tua vida. Eu quero te encorajar a viver isso, a buscar isso, e não desistir por isso. Não desiste. Em nome de Jesus, que os céus te toquem, que os céus te unjam, que você tenha uma sede de fome, que você busque o Senhor com todo o seu coração, que você esteja intenso no Senhor, que você seja uma pessoa tocada por Deus, abrasada no Espírito, abrasada nos dons, que a sua fé cresça, que a sua fé venha se expandir, que teu Espírito, sabe o que ele falava? Ele dizia: eu sou 1000 vezes maior dentro do que fora. Aleluia. Essa identidade no seu ser espiritual, essa identidade no teu espírito, essa identidade, essa realidade que você é um espírito cheio da glória de Deus, um homem cheio da glória de Deus. E ele diz: eu sou muito maior 10.000 vezes dentro do que fora. Que assim seja, que você cresça, você venha se expandir dentro de você, na presença, nas autoridades, nos poderes, na unção de Deus para ajudar centenas de milhares de pessoas. Em nome de Jesus eu te abençoo e desejo que o Espírito Santo te unja para que você seja um avivalista desse tempo, nessa geração. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você foi tocado por esse vídeo, compartilha, deixa teu like, deixa teu comentário e vamos viver Jesus, a unção de Deus. Shalom.